Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E aproveita para se inscrever no canal para me dar uma força. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A tarde caía em silêncio sobre o sertão de Goiás, e o vento trazia um cheiro que eu conhecia bem demais. Terra seca, capim queimado pelo sol e algo mais. Algo que fazia minha pele arrepiar e meu cavalo branco balançar as orelhas inquieto. Não era só poeira ou abandono. Era cheiro de medo, de morte iminente. Meu nome é João, mas há 15 anos me chamam apenas de Apache. O apelido veio dos ribeirinhos do Tocantins, que diziam que eu conhecia cada pegada, cada som, cada respiração daquelas terras, como se tivesse nascido das raízes do cerrado. Talvez fosse verdade. Depois que enterrei minha Maria e nosso filho, que não chegou a nascer, essas trilhas viraram minha única família. Eu voltava de uma coleta de raízes medicinais nas encostas da Chapada dos Veadeiros. As sacolas de couro balançavam no lombo do cavalo, cheias de barbatimão, sucupira e aroeira, remédios que eu vendia nos povoados esquecidos entre Cavalcante e Alto Paraíso. Era minha forma de sobreviver sem precisar olhar muito nos olhos das pessoas. As plantas não fazem perguntas, não julgam, não pedem explicações sobre por que um homem escolhe viver sozinho numa cabana de palha no meio do nada. O sol estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho, quando senti aquele arrepio. Parei o cavalo. Escutei. Os bem-te-vis haviam parado de cantar. O vento soprava torto, como se tivesse medo de seguir em frente. Até as cigarras estavam em silêncio. 15 anos vivendo sozinho nessas terras me ensinaram uma coisa. Quando a natureza fica muda, é porque algo está muito errado. Desmontei devagar, amarrei as rédeas num galho de pequi e caminhei a pé pela trilha de terra batida. Era uma estrada que ligava duas vilas minúsculas, Colinas do Sul a São João da Aliança, mas que quase ninguém usava porque era íngreme demais para carretas e perigosa demais para quem não conhecia as curvas. Foi então que vi, primeiro, marcas de cascos de cavalo na terra. Não eram marcas de quem estava passeando, eram de quem estava fugindo. A terra estava revirada, com rastros de luta, galhos quebrados. E mais adiante, sob uma paineira seca e retorcida como uma mão de esqueleto, meu coração parou. Uma jovem estava amarrada aos galhos mais baixos da árvore. Os braços dela estavam erguidos acima da cabeça, presos por cordas grossas que cortavam os punhos. O corpo pendia de exaustão, o vestido azul claro estava rasgado e grudado na pele pelo suor e pela poeira vermelha do cerrado. Os cabelos escuros cobriam o rosto, mas eu podia ouvir. Ela chorava, mas o som era fraco, raspado, como se já tivesse gritado até não ter mais voz. E sobre as pernas dela, subindo pelo vestido, entrando por dentro do tecido, centenas de formigas vermelhas caminhavam em fileiras organizadas, mordiam, picavam, devoravam a pele dela centímetro por centímetro. Minha respiração travou. Por um segundo, foi como se eu estivesse vendo Maria amarrada naquela árvore, implorando por socorro que nunca chegou. O mesmo desespero, a mesma solidão, a mesma certeza de que o mundo havia esquecido que ela existia. Mas não. Desta vez alguém tinha visto. Desta vez eu estava ali. Meu corpo se moveu antes da mente processar completamente o horror. Corri até a árvore, as botas levantando nuvens de poeira vermelha. A jovem levantou a cabeça quando ouviu meus passos. Os olhos dela, verdes como água de rio limpo, me fitaram com um misto de esperança e terror, como se ela não soubesse mais se eu era salvação ou apenas outro pesadelo. "Calma", murmurei, a voz rouca de quem passa dias sem falar com ninguém. "Calma, menina." As formigas vermelhas subiam pelas minhas botas enquanto eu me aproximava. Senti as primeiras picadas nos tornozelos, mas ignorei a dor.
Puxei do bolso um punhado de folhas de hortelã selvagem que havia coletado mais cedo. Esfreguei entre as palmas até virar uma pasta úmida e comecei a espalhar ao redor da base da árvore. O cheiro forte da hortelã fez as formigas recuarem. Não todas, mas o suficiente para eu conseguir chegar até ela. "Eu vou te tirar daí", disse, tirando a faca cerimonial da bainha. Era uma lâmina que meu avô havia forjado, com cabo de osso de veado. Nunca a usava para violência, só para cura. Os olhos dela se arregalaram ao ver a faca. Começou a tremer. "Não, por favor, não." A voz era um fio, quebrada, como se ela já tivesse implorado tanto que as palavras perderam o sentido. Parei. Respirei fundo. Guardei a faca e mostrei as mãos vazias. "Não vou te machucar", disse olhando direto nos olhos dela. "Nunca." Algo na minha voz deve ter soado verdadeiro, porque ela parou de tremer. Ainda desconfiada, mas parou. Peguei a faca de novo, devagar, mostrando cada movimento. Comecei a cortar as cordas que prendiam o punho direito dela. A corda estava enterrada na pele, cheia de sangue seco. Cortei com cuidado, centímetro por centímetro, evitando machucar ainda mais. "Como você se chama?" perguntei, tentando distraí-la da dor. Ela hesitou. Por um longo tempo, só ouvi o som da lâmina cortando a fibra da corda e o zumbido distante dos mosquitos. "Clara", sussurrou finalmente. "Clara", repeti, como se estivesse aprendendo uma palavra nova. "É um nome bonito." O primeiro punho se soltou. Ela gemeu de dor quando o braço caiu, a circulação voltando aos poucos. Comecei a trabalhar no segundo nó. "Quem fez isso com você?" O corpo dela se enrijeceu. Vi lágrimas novas escorrendo pelas bochechas sujas de terra. Meu padrasto." A faca parou no meio do corte. Senti uma raiva fria subir do estômago para a garganta. O mesmo tipo de raiva que senti quando os médicos me disseram que não havia mais nada a fazer por Maria, que a infecção tinha se espalhado demais, que eu deveria me preparar para o pior. "Por quê?" A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Ele disse que eu era um estorvo, que nem as formigas iam me querer viva." O segundo nó se desfez. Clara desabou nos meus braços como um passarinho ferido. O corpo dela estava quente de febre, trêmulo de exaustão. Senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros como uma pedra. Há 15 anos, eu não cuidava de ninguém. Havia escolhido a solidão justamente para não ter que carregar mais essa dor. Mas olhando para ela, para os ferimentos, para o desespero ainda grudado na pele como poeira, soube que não havia escolha. "Você não é um estorvo", disse, carregando-a nos braços em direção ao meu cavalo. "E você vai viver." O vento mudou de direção enquanto caminhávamos. Os pássaros voltaram a cantar. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez o mundo ainda tivesse algum sentido. A viagem até minha cabana durou 2 horas através de trilhas que só eu conhecia. Clara desmaiou 3 vezes no caminho. Toda vez que ela ficava mole nos meus braços, eu parava o cavalo, checava a respiração dela, molhava seus lábios com água da cantimplora. O corpo dela queimava em febre. As picadas de formiga haviam se transformado em pequenas feridas inflamadas que cobriam as pernas como uma constelação de dor. Minha cabana ficava numa clareira escondida entre morros cobertos de cerrado, cercada por um riacho que nascia numa nascente cristalina. Era um lugar que eu havia escolhido não pela beleza, mas pelo isolamento, longe o suficiente para que ninguém me incomodasse, perto o suficiente da água para sobreviver. Quando chegamos, o sol já havia se escondido atrás das serras. A luz alaranjada do entardecer entrava pelas frestas da palha, criando listras douradas no chão de terra batida. Era um lugar simples, rústico. Uma cama de palha, uma mesa de madeira que eu mesmo havia feito, prateleiras com potes de remédios naturais,
Uma fogueira no centro, cercada por pedras lisas do rio. Depositei Clara cuidadosamente na minha cama. A única cama. Ela murmurou algo incompreensível, os olhos fechados, a respiração irregular. Toquei a testa dela. A febre estava alta demais. Acendi a fogueira com galhos secos e folhas de dendê. As chamas cresceram devagar, enchendo a cabana de uma luz dançante e reconfortante. Peguei minha panela de ferro e fui buscar água no riacho. A água corria limpa sobre pedras polidas, fazendo um som suave que sempre me acalmava. Nos primeiros meses após a morte de Maria, eu ficava horas sentado ali, ouvindo o barulho da água, tentando esquecer o silêncio que ela havia deixado em casa. Voltei para dentro e coloquei a panela no fogo. Enquanto a água esquentava, reuni as ervas que eu precisava: folhas de barbatimão para limpar os ferimentos, aroeira para baixar a inflamação, erva cidreira para acalmar e perroxo para fortalecer o corpo contra infecções. Conhecimentos que minha avó havia me ensinado quando eu era criança, antes de eu me perder no mundo dos homens brancos e esquecer quem eu realmente era. Preparei o banho medicinal numa bacia de madeira. O vapor das ervas subiu carregado de cheiros que despertaram memórias antigas. Minha avó benzendo crianças com febre. Minha mãe tratando cortes e arranhões com a mesma delicadeza com que se trata uma flor ferida. Clara, chamei baixinho, tocando o ombro dela. Ela abriu os olhos devagar, ainda assustados, mas menos desesperados. Onde estou? Na minha casa. Você está segura. Ela tentou se sentar, mas o corpo não obedeceu. Olhou ao redor, registrando cada detalhe. As paredes de adobe, a fumaça subindo da fogueira, os potes de remédios nas prateleiras, as redes de pescar penduradas num canto. Você mora sozinho? Há 15 anos. Ela me estudou com curiosidade, como se tentasse entender que tipo de homem escolhe viver assim, isolado do mundo. Preciso limpar seus ferimentos, disse, mostrando a bacia com água morna e ervas. Vai doer um pouco, mas é necessário. Clara assentiu. Não tinha escolha, e nós dois sabíamos disso. Comecei pelos braços, lavando cuidadosamente os cortes deixados pelas cordas. A água ficou rosada com sangue diluído. Ela mordia os lábios para não gemer, mas às vezes um som escapava. Pequenos suspiros de dor que me lembravam dos últimos dias de Maria no hospital. Por que você me salvou? Perguntou Clara de repente. Parei de limpar o ferimento e olhei para ela. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa demais para palavras. Porque alguém precisava, disse finalmente. Mas você não me conhece. Não preciso conhecer para saber que você não merecia aquilo. Terminei de limpar os ferimentos e apliquei uma pasta de barbatimão sobre cada picada de formiga. Clara adormeceu antes de eu terminar o tratamento. O rosto dela finalmente relaxou, livre da tensão do medo. Cobria com meu cobertor mais quente e sentei numa cadeira de madeira para vigiá-la durante a noite. O fogo crepitava baixinho. Lá fora, os grilos cantavam sua música infinita. E pela primeira vez em 15 anos, minha cabana não parecia vazia. Mas também não parecia completamente minha. 3 dias se passaram como folhas no vento. Clara dormia a maior parte do tempo, o corpo se recuperando lentamente das torturas que havia sofrido. Eu mantinha a fogueira acesa, preparava chás medicinais, trocava os curativos dos ferimentos, pequenos gestos que me davam uma sensação estranha. Como se eu estivesse desenterrando uma versão de mim mesmo que havia sido sepultada junto com Maria. Na manhã do 4º dia, acordei com um som de passos. Clara estava de pé ao lado da janela, olhando o riacho que corria do lado de fora. Ela havia conseguido se vestir sozinha, com uma camisa limpa que eu deixara ao lado da cama. O vestido azul rasgado estava num canto, dobrado como uma lembrança que ela não sabia se queria manter ou esquecer. Como se sente?
Perguntei, me levantando devagar da cadeira onde havia passado mais uma noite vigiando. Melhor, ela disse, sem se virar. As pernas ainda doem, mas melhor. Fui até a pequena cozinha improvisada e preparei café no coador de pano. O aroma preencheu a cabana, misturando-se com o cheiro das ervas medicinais e da fumaça da fogueira. Era um cheiro de lar, algo que eu havia esquecido como era. Obrigada, disse Clara quando lhe entreguei a caneca de alumínio. Por tudo. Assenti em silêncio. Não era bom com palavras. Nunca fui. Posso fazer uma pergunta? Ela continuou sentando na beira da cama. Pode. Por que você vive sozinho? A pergunta que eu sabia que viria cedo ou tarde. Sentei na cadeira de madeira, segurando minha própria caneca, sentindo o calor se espalhar pelas palmas. Perdi minha família, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Como? Minha mulher, Maria. Ela morreu de infecção no parto. O bebê também não sobreviveu. Clara ficou em silêncio, os dedos apertados ao redor da caneca. Foi há muito tempo? Perguntou gentilmente. 15 anos. E você nunca mais quis tentar. Tomei um gole do café amargo. Dói demais perder quem a gente ama. Por isso você vive aqui? Para não se machucar de novo? A pergunta era simples, mas cortava fundo, porque era verdade. Eu havia escolhido a solidão como uma armadura. Se você não se aproxima de ninguém, ninguém pode te deixar. Talvez, admiti. Clara se levantou e caminhou até a porta da cabana. Apoiou-se no batente, olhando a paisagem do cerrado que se estendia até o horizonte. As feridas das pernas ainda estavam visíveis, mas ela se movia com mais firmeza. Você salvou minha vida, ela disse. Mas às vezes eu penso, que tipo de vida é uma vida vivida com medo? Suas palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Eu sabia que ela não estava falando só de mim. E você? Perguntei. Como chegou até aquela árvore? O corpo dela se enrijeceu. Vi os ombros subirem, a respiração ficar mais rápida. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Começou, ainda de costas para mim. Câncer. Meu pai tinha ido embora antes de eu nascer. Sobrou só eu e meu padrasto. Ele sempre foi violento? No começo não. Só distante. Frio. Mas depois que eu comecei a crescer, a virar mulher, ela parou, as mãos apertadas nos punhos. Não precisa contar se não quiser. Quero. Ela se virou para me encarar. Preciso. Voltou a se sentar na cama. Os olhos verdes estavam úmidos, mas determinados. Ele começou a olhar para mim diferente, a fazer comentários, a entrar no meu quarto sem bater na porta. Quando eu reclamava, ele dizia que eu estava imaginando coisas, que era paranoia. Senti minha mandíbula se contrair, as mãos se fecharem em punhos. Na semana passada, ele chegou bêbado em casa e tentou me tocar. Eu empurrei ele, xinguei, disse que ia contar para todo mundo na cidade. As lágrimas começaram a escorrer. Foi quando ele decidiu se livrar de mim. Como? Me amarrou na garupa do cavalo dele e saiu da cidade de madrugada. Disse que ia me levar para um lugar onde ninguém nunca ia me encontrar, que as formigas iam fazer o trabalho sujo por ele. A raiva que eu sentia era diferente da raiva que senti quando Maria morreu. Aquela tinha sido raiva do destino, de Deus, da injustiça da vida. Esta era a raiva de um homem específico, um homem que havia machucado uma criança indefesa. Ele ainda está por aí, disse, mais para mim mesmo do que para ela. Provavelmente. Clara limpou o rosto com as costas da mão. Deve ter espalhado pela cidade que eu fugi de casa, que sou uma menina rebelde e ingrata. E você quer voltar? Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Voltar para quê? Para morrer da próxima vez? Então fica. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar sobre elas. Clara me encarou, surpresa. Fica aqui, pelo tempo que precisar.
Você tem certeza? Eu não quero ser um peso. Você não é um peso, disse-me levantando. É companhia. Foi a primeira vez que admiti, em voz alta, que a solidão talvez não fosse tão boa quanto eu pensava. Clara sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via no rosto dela desde que a encontrei amarrada naquela árvore. Obrigada, Apache. João! Corrigi. Meu nome é João. Obrigada, João. E naquele momento, ouvindo meu nome verdadeiro sendo pronunciado por outra person pela primeira vez em anos, senti algo que eu pensava ter morrido junto com Maria. Esperança. 2 semanas se passaram em uma rotina estranhamente reconfortante. Clara havia se recuperado completamente dos ferimentos físicos. As marcas das cordas nos pulsos desbotaram para linhas rosadas que logo desapareceriam, e as picadas de formiga viraram pequenas manchas que sua pele jovem absorvia como se fossem apenas lembranças distantes. Mas eu sabia que as marcas mais profundas levam mais tempo para sarar. Ela me ajudava com as tarefas da cabana. Cozinhava melhor do que eu, o que não era difícil, já que minha alimentação há anos se resumia a farinha, carne seca e chás de ervas. Limpava e organizava meus potes de remédios com um cuidado que me fazia lembrar de como Maria arrumava nossa primeira casa. Pela manhã, íamos juntos colher ervas medicinais. Ela aprendia rápido os nomes das plantas, suas propriedades, onde encontrá-las. Esta aqui é sucupira, eu dizia, mostrando a casca arroxeada de uma árvore. Boa para dor nas costas e inflamação. E essa? Ela perguntava, apontando para um arbusto de folhas pequenas. Quebra-pedra, para problemas nos rins. Clara absorvia tudo como uma esponja seca absorve água da chuva. Tinha sede de aprender, de se manter ocupada, de não deixar a mente vagar para lugares escuros. Eu entendia bem essa necessidade. Foi numa tarde de quinta-feira que nossa paz acabou. Eu estava consertando uma cerca próxima ao riacho quando ouvi o som. Cascos de cavalo se aproximando pela trilha principal. Não era um som comum. Eu ficava meses sem ver ninguém por aquelas terras. Meu coração acelerou. Clara, chamei baixinho. Ela estava lavando roupas na beira do riacho, as mãos mergulhadas na água fria. Levantou a cabeça na minha direção. Entre na cabana, agora. Algo no meu tom fez ela não questionar. Largou a roupa molhada e correu para dentro da casa. Eu peguei minha espingarda calibre 20, uma arma velha que eu usava só para caçar, mas que ainda funcionava perfeitamente. O cavalo apareceu na clareira antes que eu pudesse me esconder. Era um homem de uns 40 e poucos anos, magro, com barba rala e olhos pequenos e cruéis. Vestia camisa de botão suada e calça jeans desbotada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cicatriz que cortava seu rosto da testa até o queixo. Uma marca feia, irregular, como se tivesse sido feita com vidro ou metal cego. Ele parou o cavalo a uns 10 metros de mim. Sorriu, mas não era um sorriso amigável. Boa tarde, disse, com voz rouca de quem bebe cachaça no café da manhã. Boa tarde, respondi, mantendo a espingarda apontada para o chão, mas pronto para erguê-la se necessário. Você deve ser o tal Apache que eles falam na cidade. Quem quer saber? Meu nome é Valdeci. Moro em Colinas do Sul. Ele cuspiu no chão. Estou procurando minha enteada, uma menina de 17 anos, cabelo escuro, olhos verdes. Desapareceu faz umas 2 semanas. Meu sangue gelou. Era ele, o homem que havia amarrado Clara na árvore. O homem que havia tentado matá-la da forma mais covarde possível. Não vi nenhuma menina por aqui. Menti, mantendo a voz firme. É mesmo? Valdeci desceu do cavalo devagar. Porque um vaqueiro me disse que viu rastros de cavalo saindo da estrada velha na direção dessas terras. E, curiosamente, foi mais ou menos no mesmo lugar onde alguém cortou umas cordas numa paineira. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava. Vaqueiro deve ter visto errado, disse. Aqui só passo eu.
Deixa eu explicar uma coisa, Apache. Valdeci se aproximou alguns passos. Essa menina é problemática, rebelde, mente muito. Inventa histórias na cabeça dela para chamar atenção. Se você a viu por aqui e resolveu ajudar, posso entender. Mas agora preciso levá-la de volta para casa. E se eu tivesse visto ela, disse, erguendo ligeiramente a espingarda, não ia entregar para um homem que amarra criança em árvore para formiga comer. O sorriso falso desapareceu do rosto de Valdeci. Os olhos pequenos se estreitaram até virarem duas fendas. Então você a viu. Não disse isso. Não precisou. Ele cuspiu de novo, desta vez mais perto dos meus pés. Escuta aqui, seu índio metido. Aquela menina é minha responsabilidade legal. Se você está escondendo ela, é crime. Sequestro. Posso voltar aqui com a polícia. Pode tentar, disse, erguendo a espingarda até a altura do peito dele. Mas vai ser difícil explicar para a polícia por que você deixou uma menina amarrada numa árvore cheia de formiga. Valdeci recuou um passo. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Mas também vi algo pior. Raiva. Raiva de homem acuado. Perigoso. Isso não vai ficar assim, disse, montando de volta no cavalo. Ela é minha, e eu vou buscá-la. Tente. Repeti. Ele cavalgou para longe, mas antes de desaparecer na curva da trilha, gritou. Clara, eu sei que você está aí. Pode se esconder quanto quiser, mas vai ter que voltar para casa 1 hora. E quando voltar, vai pagar por cada dia que me fez procurar. O eco da voz dele se espalhou pela clareira como uma ameaça que grudava no ar. Esperei até o som dos cascos desaparecer completamente antes de abaixar a arma. Minhas mãos tremiam, não de medo, de raiva pura. João! A voz de Clara veio de dentro da cabana pequena e assustada. Pode sair, disse. Ela apareceu na porta, o rosto pálido como papel. Era ele, não era? Era. O que ele queria? Você. Clara se apoiou no batente da porta. Vi suas pernas tremerem. Ele vai voltar, ela sussurrou. Provavelmente. Com outros homens. Com a polícia, talvez. Talvez. Ela me olhou e vi no fundo dos olhos verdes o mesmo desespero que eu havia visto na árvore. A certeza de que não havia escape. De que mais cedo ou mais tarde ele ia pegá-la. Eu vou embora, disse Clara. Vou sair daqui essa noite mesmo. Não posso deixar ele te machucar por minha causa. Não, disse, me aproximando dela. Você não vai a lugar nenhum. João, você não entende. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele tem amigos, conhece gente na cidade. Ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. As palavras saíram da minha boca com uma convicção que me surpreendeu. Porque era verdade. Depois de 15 anos vivendo só para mim mesmo, finalmente havia encontrado algo pelo que valia a pena lutar. Clara começou a chorar. Não de medo, mas de alívio. Como se finalmente tivesse encontrado alguém disposto a ficar do lado dela. Não vou deixar ele te machucar de novo, prometi. E soube que era uma promessa que eu ia cumprir, mesmo que me custasse a vida. A noite estava chegando, e com ela, a certeza de que nossa vida simples e pacífica havia chegado ao fim. A partir de agora, cada som na floresta seria uma ameaça, cada sombra, um perigo. Mas também havia algo mais. Pela primeira vez em 15 anos, eu tinha algo para proteger. E isso me fazia sentir vivo de uma forma que eu havia esquecido que era possível. A noite passou em vigília. Sentei na cadeira de madeira com a espingarda atravessada nas pernas, ouvindo cada som da floresta. Clara tentou dormir, mas o sono não vinha. Eu a ouvia se mexendo na cama, suspirando, sussurrando orações baixinhas que sua mãe havia lhe ensinado. Por volta das 3 da manhã, ela desistiu de fingir que estava dormindo. João? Chamou no escuro. Ainda estou aqui. Você realmente acha que ele vai voltar? Tenho certeza. Ouvi o barulho do cobertor se mexendo.
Clara se levantou e veio se sentar no chão ao lado da minha cadeira. A luz fraca da fogueira iluminava metade do rosto dela. "Por que você está fazendo isso?" perguntou. "Por que está arriscando sua vida por mim?" Era uma pergunta que eu vinha fazendo para mim mesmo desde que Valdeci foi embora. Por que estava disposto a enfrentar um homem perigoso por uma menina que conhecia há apenas 2 semanas? "Quando Maria morreu", comecei, a voz baixa para não quebrar o silêncio da madrugada, "eu jurei que nunca mais ia me importar com ninguém, que nunca mais ia deixar alguém chegar perto o suficiente para me machucar quando fosse embora. E agora? Agora descobri que uma vida sem se importar com ninguém não é vida. É só existir." Clara apoiou a cabeça no meu joelho. O gesto simples me lembrou de quando eu era criança e minha mãe me consolava depois de pesadelos. "Eu nunca tive ninguém que se importasse comigo de verdade", ela murmurou. "Minha mãe tentava, mas estava sempre doente. E depois que ela morreu, agora você tem", disse, tocando os cabelos dela com cuidado. "Por quanto tempo?" "Pelo tempo que quiser ficar." "E se Valdeci conseguir me levar de volta?" "Não vai conseguir. Como você pode ter tanta certeza?" "Porque pensei, mas não disse. Pela primeira vez em 15 anos, eu tenho uma razão para lutar." Em voz alta, respondi apenas: "Porque algumas coisas valem a pena defender." O amanhecer chegou sem incidentes. Preparei café forte e farinha com rapadura. Clara comeu pouco, os nervos apertando o estômago. Eu também não tinha muito apetite, mas forcei algumas colheradas. Se Valdeci voltasse, eu ia precisar de energia. "O que vamos fazer?" perguntou Clara. "Esperar", disse. "E se ele vier, estar pronto." "Você mataria um homem? Por minha causa?" A pergunta me pegou desprevenido. Eu havia pensado em enfrentar Valdeci, em assustá-lo, em fazê-lo desistir. Mas matar? Tirar uma vida? "Espero que não seja necessário", respondi. "Mas se for a única forma de te proteger." Deixei a frase no ar. Nós dois sabíamos como ela terminava. O sol já estava alto quando ouvi o som. Não era um cavalo desta vez, eram vários, e vinham rápido. "Clara, casa! Agora!" Ela correu para dentro sem questionar. Peguei a espingarda e me posicionei atrás de uma árvore grossa, com visão clara da trilha. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Valdeci apareceu primeiro, seguido por 2 homens que eu não conhecia. Um era jovem, magro, com cara de quem fazia qualquer coisa por dinheiro. O outro era mais velho, barrigudo, com uma pistola na cintura. Todos pararam na entrada da clareira. "Apache!" gritou Valdeci. "Sei que você está aí! Trouxe uns amigos para conversar." "Não tenho nada para conversar com vocês." Gritei de volta sem sair da proteção da árvore. "A menina está com você, nós sabemos. Entrega ela e não vai ter problema. Vão embora, agora." Valdeci fez um sinal para os outros 2. Eles começaram a se espalhar, tentando me cercar. O jovem foi para a esquerda, o barrigudo para a direita. Era óbvio que tinham experiência nisso. "Última chance, Apache!" Valdeci gritou. "Entrega a menina ou vamos ter que entrar aí e pegar." Não respondi. Estava calculando distâncias, ângulos, pensando na melhor forma de usar a vantagem de conhecer o terreno. Foi quando ouvi a voz de Clara atrás de mim. "Chega!" Me virei. Ela havia saído da cabana e caminhava na minha direção com passos firmes. Clara, não! Volta para dentro!" "Não!" disse, passando por mim. "Chega de se esconder. Clara, pelo amor de Deus!" Mas ela já estava caminhando em direção ao centro da clareira. Valdeci sorriu ao vê-la. "Aí está minha menina", disse, desmontando do cavalo. "Vem cá, que vamos para casa." Clara parou a uns 5 metros dele. Quando falou, a voz estava firme, sem medo. "Eu não vou com você." "Como é que é?" "Eu disse que não vou. Nunca mais." O rosto de Valdeci se contorceu de raiva. "Você não tem escolha.
Você é menor de idade. Eu sou seu responsável legal. Você tentou me matar. Eu tentei te ensinar uma lição. Você que é teimosa demais para aprender. A única coisa que você me ensinou foi a ter nojo de você. Valdeci deu um passo à frente, a mão se fechando em punho. Você vai se arrepender de falar assim comigo. Foi quando eu saí de trás da árvore, a espingarda apontada direto para o peito dele. Não vai, não. Os outros 2 homens também apontaram suas armas para mim. Por um momento, ficamos todos parados, como numa fotografia. 4 armas apontadas, 4 homens decidindo se iam atirar. Uma menina no meio de tudo. Vocês são 3, disse. Eu sou 1, mas quem vai morrer primeiro é você, Valdeci. Tenho certeza disso. Você não tem coragem, disse ele, mas vi a dúvida nos olhos. Tenho sim. E sabe por quê? Porque homem que machuca criança não merece viver. Ela não é criança. É uma vagabunda que... Não deixei ele terminar. Dei um passo à frente, o cano da espingarda quase tocando o peito dele. Fala de novo. Fala para ver o que acontece. Valdeci olhou para os outros 2 homens. Vi a hesitação. Eles haviam topado uma busca simples por uma menina fugida. Não estavam preparados para um tiroteio de verdade. Escuta aqui, Apache, disse o mais velho. Nós não queremos problema, só viemos buscar a menina. E eu já disse que ela não vai. Mas ela tem que voltar. É a lei. A lei não protegeu ela quando esse desgraçado tentou matá-la, disse, sem tirar os olhos de Valdeci. Então agora sou eu que protejo. Clara deu alguns passos na minha direção. João, disse baixinho, deixa eu falar com eles. Clara, deixa. Ela se virou para os 3 homens. Quando falou, a voz soou mais velha do que seus 17 anos. Vocês querem saber a verdade? Esse homem aí, apontou para Valdeci, tentou me estuprar. Quando eu resisti, ele me amarrou numa árvore e deixou as formigas me devorarem viva. Se o João não tivesse me achado, eu estaria morta. Isso é mentira, gritou Valdeci. Ela está inventando. Então explica as marcas de corda nos meus pulsos, disse Clara, erguendo os braços. As cicatrizes ainda eram visíveis. Explica as marcas de picada de formiga nas minhas pernas. Os outros 2 homens olharam para Valdeci com desconfiança. É isso mesmo? Perguntou o mais velho. Ela caiu, se machucou sozinha, sempre foi desastrada. Cordas fazem esse tipo de marca quando alguém cai? Perguntou Clara, mostrando os pulsos. Silêncio. Vocês têm filhas? Continuou Clara. Irmãs? Esposas? O que vocês fariam se alguém fizesse isso com elas? O homem mais jovem baixou a arma primeiro. Cara, eu não assinei para isso, disse pro Valdeci. Você falou que era só buscar uma menina fugida. E é só isso. Tentativa de homicídio não é só isso, disse o mais velho, também baixando a pistola. Vamos embora, Valdeci. Não, ela é minha. Ela vai comigo. Valdeci ergueu a mão como se fosse bater em Clara. Foi quando disparei. Não nele. No chão, bem na frente dos pés dele. A terra explodiu numa nuvem de poeira. Valdeci pulou para trás, assustado. A próxima não vai ser no chão, disse, recarregando a arma. Os outros 2 homens já estavam montando nos cavalos. Valdeci, vamos embora, gritou o mais velho. Isso aqui virou caso de polícia. Vocês são uns covardes. Covardes são homens que machucam crianças indefesas, disse. Agora monta nesse cavalo e desaparece da minha propriedade. E se eu vir você por aqui de novo, não vou errar o tiro. Valdeci me olhou com ódio puro. Depois olhou para Clara. Isso não acabou, disse. Você ainda vai pagar por isso. Acabou sim, disse Clara, e pela primeira vez sua voz soou completamente sem medo. Acabou porque eu não sou mais a menina assustada que você podia aterrorizar. E porque agora eu tenho alguém que se importa comigo de verdade. Valdeci cuspiu no chão, montou no cavalo e saiu galopando atrás dos outros 2. Ficamos parados no meio da clareira até o som dos cascos desaparecer completamente.
Foi então que Clara desabou. Não de medo, mas de alívio. Começou a chorar como quem finalmente pode colocar para fora anos de dor guardada. Deixei a espingarda no chão e a abracei. Acabou, sussurrei. Acabou de verdade. Você acha? Tenho certeza. Ele não vai voltar. E se voltar, não vai ser sozinho. Vai ser com a polícia. E aí ele vai ter que explicar as marcas no seu corpo. Ficamos ali abraçados por um longo tempo. O sol batia nas nossas costas, o riacho corria com seu barulho eterno, e pela primeira vez em semanas, o silêncio da floresta era um silêncio de paz. João, disse Clara, ainda encostada no meu peito. Obrigada por me deixar enfrentar ele. Por não tentar me proteger quando eu precisava me defender sozinha. Você não precisava de proteção ali, disse. Você precisava de coragem. E você sempre teve, só precisava descobrir. E agora? Agora a gente volta para casa, prepara um almoço decente. E você me conta que outras sementes quer plantar no quintal. Clara sorriu através das lágrimas. Girassóis, disse. Quero plantar girassóis. Por quê? Porque eles sempre ficam virados para o sol. Não importa onde estejam, sempre procuram a luz. Caminhamos de volta para a cabana de mãos dadas, e pela primeira vez em 15 anos, eu soube com certeza que não estava mais sozinho, que talvez nunca mais fosse estar. 3 meses depois, os girassóis que Clara plantou estavam altos e fortes, suas faces douradas, seguindo o movimento do sol pelo céu. Ela amarrou uma fita azul no caule do maior deles, a mesma fita que eu havia encontrado no cabelo dela naquele primeiro dia. É para lembrar, disse quando perguntei sobre a fita. Lembrar de quê? De onde eu vim e de quem me salvou e de quem me ensinou que às vezes a gente precisa se salvar também. Naquela noite, sentados ao lado da fogueira, Clara me perguntou se eu sentia falta da solidão. Às vezes, respondi honestamente. Era mais simples quando eu só tinha que cuidar de mim. Se arrepende de ter me salvado? Olhei para ela, cabelos soltos balançando na brisa, olhos verdes refletindo a luz do fogo, sorriso tranquilo de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, e soube a resposta. Não, disse, porque descobri uma coisa. Salvar você me salvou também. Ela sorriu e apoiou a cabeça no meu ombro. Lá fora, os grilos cantavam sua música infinita, o riacho murmurava seus segredos antigos, e no quintal, os girassóis dormiam virados para onde o sol nasceria no dia seguinte. Às vezes, o amor nasce onde a vida quase termina, e salvar alguém é muitas vezes a única forma de se salvar também, porque no final, todos nós somos apenas pessoas perdidas procurando por alguém que se importe o suficiente para ficar, para ouvir, para não desistir quando fica difícil. E no silêncio do cerrado, entre o cheiro de terra molhada e o som do vento nas folhas, 2 pessoas que haviam perdido tudo encontraram uma coisa que nem sabiam que estavam procurando. Um lar, não um lugar, uma pessoa. E isso, descobrimos, faz toda a diferença do mundo.